resumão da rodada KTO de número 3 aqui do Campeonato Brasileiro. Vamos embora, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor e a gente fala aqui nesse vídeo sobre todos os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro. Então você vem com a gente, deixa aquele like maroto, se inscreve aqui no canal para a gente poder trocar aquela ideia sobre a tabela do Brasileirão. Afinal de contas, terceira rodada, só Corinthians e Atlético Paranaense que tem 2 jogos e a gente já aparece, meu amigo, a gente já aparece no G4 e coladinho, na verdade empatados, né? Na liderança. Se inscreve, deixa o like, isso é bem importante aqui para o nosso projeto aqui no Raiz Tricolor. E claro, se você torce para outro time, eu vou falar do teu time na visão de um tricolor. Sempre sou respeitoso aqui, não sou daquele de fazer piadinha nem nada. Uma gracinha ou outra com o rival até vale, mas sem passar do ponto. Mas o meu objetivo aqui é sempre analisar para trazer informação para o tricolor. Tá? A minha parada é essa. Vamos lá. Aquela olhada rápida na tabela, ninguém tem 100% de aproveitamento, só um time tem, na verdade, 100% de aproveitamento, que é o Atlético Paranaense, mas ele está devendo um jogo que vai ser realizado agora durante o Carnaval na Arena da Baixada contra a equipe do Corinthians. Então, esse é o único que pode chegar a 9 pontos. O Red Bull Bragantino iniciou essa rodada tendo essa possibilidade, mas acabou perdendo. Vamos lá. Jogo a jogo aqui para a gente ir trocando essa ideia. A gente abre aqui falando na ordem sobre a Vitória 1, Flamengo 2. Cara, um resultado que, por sinal, é meio bizarro. Tipo, desde 2016, 2015, sei lá, todo jogo no Barradão é 2-1 Flamengo. E tem 2-2, mas praticamente todos é 2-1 Flamengo. Mas vamos lá, tá? O Flamengo é um time pobre, tá? Irônico, né? Pois é, Flamengo é um time pobre. O Vitória desperdiçou uma oportunidade de pontuar contra o Flamengo. Algo que talvez daqui no jogo de volta, talvez tome 8, igual tomou da outra vez. O início de ano do Flamengo é desesperador de ruim, tá? Se não fosse aqueles 8-1, 7-1 em cima do Sampaio Corrêa enganoso no final de semana, provavelmente a gente estava debatendo aqui algo muito mais sério, né? Talvez a mídia não vai querer debater agora não, mas o início de ano do Flamengo, com o empate contra o Internacional, tendo que empatar de pênalti na reta final, a derrota na estreia pro São Paulo no Morumbi, e outra, a partida patética que fez contra o Vasco, ganhando quando teve um a mais, a derrota pro Fluminense acachapante, a maneira como foi também derrotado pelo Corinthians. O início do ano do Flamengo é ruim e o Vitória perde a oportunidade. O Flamengo fez 2-0, teve um quê de azar do Vitória também, de desleixo no segundo gol e do chutaço do Pulgar no primeiro, mas depois que diminuiu poderia ter empatado e o Renato Kaiser, que fez o gol, perdeu o pênalti e o Vitória perdeu em casa, um jogo que talvez, se eu fosse ver, a possibilidade era muito maior de perder mesmo, mas teve uma oportunidade de conseguir ponto. Mirassol e Cruzeiro, o Tite não vai durar muito no Cruzeiro não, tá? Enquanto o Vitória tá aqui com seus 3 pontinhos conquistados ainda na estreia contra o Remo, o Cruzeiro tem 1 ponto e esse ponto foi conquistado contra o Mirassol. Um Mirassol que tomou 1-0. Você vê que o time do Cruzeiro não é ruim, cara. Não é questão de time ruim, não. A qualidade do Matheus Pereira, a forma como Caio Jorge guarda o gol. O time é bom, mas o time do Mirassol também é bom, claro. Né? O Natan Fogaça vai se destacando como um bom centroavante, tá? Inclusive entra aqui pra mim no destaque positivo. Esse centroavante da equipe do Mirassol. Um centroavante que não tá aí nos grandes radares. Eu mesmo cheguei a pesquisar pouco sobre ele, porque ele era um dos centroavantes contratados nessa janela, né? E a gente tem feito muita pesquisa de centroavante. Até fui conferir aqui, é um moleque que veio do Novo Horizontino, tem passagem pelo Operário, chegou a jogar lá no futebol da MLS no Portland por algum tempo, aqui no Brasil foi revelado pelo Coritiba, e eu confesso que não era um cara que eu tinha ouvido falar. Fez gol nessa partida, já tinha feito gol contra o Remo na rodada passada do Brasileirão, participou do outro gol do Mirassol, do golaço do Negueba, de outras chances. Então, assim, golaço do Negueba também, né, de esquerda. O Cruzeiro vai buscar um empate no final de pênalti, mas que se destaque a forma como o auxiliar do Tite, que é o filho dele, comanda o time, né? Virou meme e é problemático isso daí. Já no Atlético Mineiro, no rival, o treinador caiu, tá? Foi uma loucura essa quarta-feira, né? 2-2, 3-3, 3-3, uma loucura. Atlético Mineiro em casa com o Remo, pra quem de repente não viu o jogo, o roteiro do jogo foi impressionante. Esse é um que vale ver os melhores momentos, tá? O Atlético Mineiro fez 1-0, tava melhor do que o Remo, assim, dentro do jogo, um golaço do Hulk, pancada de perna direita. O Remo
empata o jogo. Um gol do Vitor Bueno, aquele, tá? Aquele Vitor Bueno mesmo. E aí, cara, o que acaba acontecendo? O Atlético Mineiro se lança, o Sampaoli já sem muito comando do time, mas enfim, consegue, toma o gol, mas o gol é anulado. Pra mim, a bola não bateu no braço, mas enfim, bateu num lugar aceitável ali, mas foi anulado o gol do Remo. O Atlético consegue fazer um gol de cabeça, Juan, só que aí toma o empate aos 45 do segundo tempo e a virada aos 49 numa entregada bizarra do Renan Lodge. Gol do Aleph Manga. Vamos lá, tá? O Remo fez o 3-2, depois tomou o empate, jogada do Scarpa pro gol do Dudu, aos 50 Evral. E aí a gente precisa falar, o Sampaoli demitido, o Atlético vai melhorar? Possivelmente sim. O Sampaoli já foi, né? Né? Já enganou o que tinha pra enganar no futebol brasileiro. Agora, sobre o Remo, eu acho que vale o comentário, cara. De novo, o Remo cede empate de resultado que tem na mão. Rodada passada, o Remo jogou em casa contra o Mirassol, ganhava por 2-0 e tomou o empate. Agora, o Remo, jogando fora de casa, faz o 3-2 e toma o empate. O time é muito dependente do Aleph Manga, mas assim, independente disso, o Remo, inclusive, entra na thumb aí com o dedinho pra baixo, porque, cara, facilmente, o Remo, nesse momento, poderia ter 6 pontos em vez de 2. E aí, quando você vai olhar que a Chape já tem 5, o próprio Mirassol, né, que entra no Brasileirão pensando em não cair, apesar de aspirar coisas maiores, né? E tem um futebol muito sólido, não perdeu ainda o Mirassol. O Mirassol já tem 5. O Coritiba já tem 4. O Remo não pode ficar achando que Vasco, Santos, Internacional e Cruzeiro vão ficar o campeonato todo no Z4, não, porque esses times têm capilaridade para uma hora disparar, Santos e Cruzeiro. Então, assim, o Remo larga com 4 pontos a menos do que deveria ter, tá? Só para deixar esse destaque aí sobre o Remo. Próxima rodada, o Remo vai jogar em casa contra o Internacional e depois é Remo e Fluminense. Sequência de jogos lá no Mangueirão. Tem que ganhar esse do Inter. Aí já é confronto direto na quarta rodada. Atlético Mineiro, como eu falei, demitido o treinador Sampaoli. Chapecoense e Coritiba. Se eu falei do Remo dando mole no final, a Chapecoense é o inverso, né? A Chapecoense tem tomado muitos gols, né? 6 gols, só não é a pior defesa, porque simplesmente a defesa do Botafogo tomou 5 gols sozinha num jogo só, e o Grêmio consegue ser pior ainda, né? Grêmio, Vitória e o próprio Remo, a do Santos, enfim, tem algumas defesas piores, do Cruzeiro também. Mas é uma defesa que cedeu muitos gols, a da Chapecoense. Mas assim, fica o destaque, tá? Num 3-3, vale destacar o Breno Lopes, somado a Aleph Manga, jogadores que são desprezados, mas que funcionam dentro desses times. Mas a buscada da Chape, a Chape estava tomando 3-1 do Coritiba, eu vi pouco desse jogo, vi só os melhores momentos. Estava tomando 3-1 do Coritiba e foi buscar de novo. Até agora, a Chapecoense tem 5 pontos no campeonato. Na estreia, eles perdiam por 2-1 para o Santos e fizeram a virada já na reta final do jogo, viraram para 4-2. Eles perdiam por 1-0 do Vasco até os 40 e pouco do segundo tempo. Conseguiram um empate num gol do João Carlos de falta. E agora tá perdendo por 3-1 pro Coritiba. E de novo na reta final, acima dos 40 do segundo tempo, foram buscar um empate. Então assim, tudo que falta ao Remo tem de poder de reação a Chapecoense, que tem 5 pontos que, se você fosse analisar friamente, vá lá, era para ter 1, talvez um empate ou no máximo uma virada com o Santos e acabou. O jogo do Vasco, o jogo do Coritiba, seria normal eles não conseguirem. Conseguiram então aí com 5 pontos já na Série A. Sobre o Vasco, aqui eu poderia, vocês sabem que eu tenho as 4 categorias aqui, né? O destaque positivo, o destaque negativo, o golaço e o não é surpresa. Eu poderia botar o Diniz no não é surpresa, mas né, não quero ficar repetitivo demais. O Vasco perdeu pro Bahia em casa. De novo, um time que gosta de sair bastante para ataque, que gosta de pressionar a saída de bola, etc., deu a bola pro Diniz e esperou para sair no contra-ataque. Foi o que o Bahia fez. E aí, o que o Fluminense, graças a Deus, o Vasco fez, foi criar jogadas. Aí o Diniz vai pra coletiva falar, olha só, veja bem, mas aí você tá falando dos números e hoje nós perdemos, mas olha quantas chances a gente criou. Não era pra ter sido assim o resultado. O não era pra ter sido assim é impressionante, né? Porque não era pra ter sido assim. Mas foi. Ah, mas a gente vai ficar debatendo sempre o resultado? Não. Foi. A gente vai debater o que aconteceu. A gente vai ficar sempre debatendo o que poderia ter acontecido. O Bahia ganhou por 1-0 do Vasco, vi esse jogo. Tava dirigindo, mas aquele monitor ali ligado. E poderia ter sido mais. No segundo tempo, o Bahia tem mais chances do que o Vasco. O Luciano Juba estava saindo sozinho, tentou chutar de longe, acabou surpreendendo ali o Léo Jardim.
É desesperador olhar o time do Vasco jogar, gente. Não é um elenco tão bom, mas desculpa, não é elenco pra ser 17º do Brasileirão também, não. 1 ponto em 3 rodadas e o Pedrinho vai segurar. E eu quero que segure bastante tempo. Semifinal do Carioca pode dar a revanche, né, nossa. São Paulo e Grêmio. O Grêmio serve a mesma coisa, tá? O Grêmio tem 3 pontos, ganhou do Botafogo. O Fluminense enfrentou os 3 times, já falando rapidamente de Fluminense e Botafogo. Fluminense, os 3 times que a gente enfrentou no Campeonato Brasileiro de início, são 3 times que gostam de atacar e que tentaram atacar o Fluminense, mas foram travados pelo Zubeldia. O Grêmio foi de longe o time mais fácil da gente atacar. Teve muita oportunidade. Aquele 2-1 no Maracanã foi mentiroso. E assim como o 2-0 do São Paulo no Grêmio também. O São Paulo teve muita chance. Caleri fez gol. Bonito troca de passes do time do Hernan Crespo, que resultou no passe do Luciano pro Caleri. Lucas Moura antes fez de pênalti. Depois da expulsão do Wagner Leonardo, no caso do jogo do São Paulo, se abriu. O São Paulo perdeu muitas chances. Perdeu outro pênalti. O Luciano... Alguém precisa avisar o Luciano pra ele parar de bater pênalti. O Luciano não bate pênalti bem. Desde o Fluminense eu já falava isso. Não bate pênalti bem. E por mais que a defesa do Grêmio seja uma água, é mais fácil fazer gol de bola rolando do que de pênalti. Alguém precisa avisar isso pro Luciano. Tem algo ali no São Paulo, tá? Só que eu acho que pra um futuro, essa liderança, ou agora, né, vice-liderança que o Palmeiras também ganhou, ela pode ser um pouco enganosa, tá? Mas pensando ali no clima, também pode acabar virando um problema pra eles no futuro. Enfim, não a liderança virar um problema, mas o clima instável politicamente, no cenário geral, acabar desandando o trabalho. Mas 7 pontos, né? Um bom início do São Paulo e um péssimo do Grêmio com esses 3 pontos mentirosos contra o Botafogo. Atlético Paranaense 2-1 no Santos. Esse foi durante o jogo do Fluminense, então eu vi muito pouco, só vi melhores momentos também. O Atlético Paranaense fica o destaque do que eu falei na abertura. 2 jogos, 2 vitórias, vencendo uma fora de casa e uma dentro de casa. Claro, o Fluminense pega Botafogo, Grêmio e Bahia, o Atlético Paranaense pega Internacional e Santos. Níveis diferentes, mas 6 pontos da equipe do Atlético, que vai ter um jogo na Arena da Baixada contra a equipe do Corinthians no meio do Carnaval e pode ser o líder do campeonato. O Santos me parece um time muito fraco e que depende de dar a bola no pé do Neymar. O Neymar está inspirado para ele se tornar um nível médio. O Neymar não jogou ainda, Gabriel Barbosa estava fora dessa partida e segue sendo um time fraco. O Santos está bem fraco. Não é Z4 à toa, não. Corinthians e Red Bull Bragantino, não foi a grande atuação do Corinthians, mas pontua, né? São até agora 3 pontos, a primeira vitória, tem um jogo a menos, né? Só tinha perdido lá na estreia. Destaque para o Hugo Souza, pegando pênalti, bem demais, mais uma vez, né? Para variar. O Corinthians venceu em casa por 2-0. E o Inter e Palmeiras, 3-1 pro Palmeiras, o Palmeiras vence fora de casa e já tem 7 pontos. Quando você piscar, o Palmeiras já vai ter 20 pontos, tá? Quando você piscar, o Palmeiras já vai ter 20 pontos. Goleou o Vitória em casa, na estreia, empatou por 2-2 com o Atlético Mineiro. Muito por conta de uma reta final de jogo, enfim, muito mais de desatenções e moles que deu, que necessariamente pelo futebol. 7 pontos pro Palmeiras, já 6 gols de saldo. A próxima rodada mostra justamente Palmeiras e Fluminense na Arena Barueri e vai ser um jogo interessantíssimo, tá? Porque a gente tem o melhor time de pontos corridos do Brasil e o melhor futebol do Brasil hoje. No dia 25 de fevereiro, já pode ter mudado tudo, tá? Mas hoje, esse confronto tinha muito que ser no domingo agora, ou talvez na quarta que vem, tá? Tinha muito que ser logo agora pra gente tirar um jogaço desse daí. Para se destacar da próxima rodada, também destaco o jogo interessante de Botafogo e Vitória. Há grandes chances de resenha nesse jogo aqui, com Jair Adventure jogando contra um time que dá tanto espaço igual o Botafogo do Martin Anselmi. Tá bem longe, né? Então, dessa vez eu nem vou fazer a aposta KTO da próxima rodada. Santos e Vasco, duelo de desesperados. Vamos ver quem é que consegue fazer 3 pontos primeiro. E acho que é isso, cara. Corinthians e Cruzeiro, tem o Cássio ali. Remo e Inter. Vamos ver se o Remo ganhar o Inter aqui, o Inter tem que entrar em desespero total, tá? Artilharia do campeonato segue com Danilo e Carlos Vinícius. Um jogo de 5-3 fez o artilheiro até agora. Mas apesar de eu não fazer as minhas próximas apostas da KTO, mas eu vou conferir as apostas da rodada anterior, tá? Então vamos jogar aí na tela a aposta que eu fiz. E, cara, inacreditável como o Diniz de novo me faz perder, cara. Bizarro. Fiz uma aposta na rodada anterior que envolvia o Vitória fazendo um gol no Flamengo, tá mole demais.
O Fluminense não perdendo para o Botafogo, ganhou o jogo. O Bahia vencendo o Vasco e os dois times fazendo gol. O Vasco não foi competente nem para isso. Foi por isso que eu perdi a minha apostinha. Era uma odd 11,26, pagando R$10. Mas é aquela história, né? Acabei me dando bem, me dando mal. Isso acontece, eu tenho várias apostas aí, eu mostro aqui tudo. Dessa rodada, a mesma coisa. No jogo do Fluminense, faltou só um chute aleatório do Bernal. Tava matando uma odd que ia bater R$100, apostando 16, uma odd 6,25. Mas a minha aposta da quinta-feira acabou dando bem, tá? Fui no Fluminense vencendo, no Atlético Paranaense vencendo e, pelo menos, ganhei R$50 ali dos 10. Claro, você não vai ganhar sempre, você não vai perder sempre, então toma cuidado, aposta aquilo que você pode perder, afinal de contas, a KTO é um jogo de azar, né? Mas a casa de apostas esportivas que você pode usar o link aqui na descrição para lá para se cadastrar e lembrando que é só para maior de 18 anos. Para poder fechar, tá? Os 4 tópicos aqui da rodada número 3. Destaque positivo pra mim. Vou de Natan Fogaça do São Paulo, do Mirassol, como jogador. Pra mim um 9 se mostrou interessante, mas vou adicionar aqui o São Paulo do Crespo, tá? Como tentar não repetir muito assim, não fazer 2, mas de vez em quando vou fazer. Destaque negativo. Eu vou tentar sempre que eu colocar um do Fluminense, colocar outro pra não ser clubista também demais. Destaque negativo, o Renato Kaiser do Vitória, cara. Eu poderia colocar o Diniz, mas não vou ficar repetitivo demais. O Renato Kaiser não pode perder um pênalti no jogo daquele. Tirou um ponto do Vitória, mesmo tendo feito o primeiro gol. O golaço. O microfone deu um leve probleminha. Eu não tenho como não colocar. O golaço pra mim é do Lúcio Acosta. Sensacional, absurdo. Mas beleza, como eu tenho que colocar outros, porque também tô colocando do Fluminense, tem outros 3 aí pra entrar na lista. Eu vou escolher um só. O do Pulgar é um chutaço de fora da área, muito bonito, gol do Flamengo. O golaço também do Internacional, agora me fugiu da memória quem fez, tá? Mas é um golaço também. Ronaldo de primeira. Mas pra mim o do Negueba do Mirassol é espetacular. Então fica sendo o gol da rodada. O do Lúcio mas a menção honrosa vai pro Negueba do Mirassol. E o não é surpresa, como eu falei. Flamengo do Felipe Luiz, mal demais. Já não dá pra chamar de surpresa. Venceu porque é melhor do que o Vitória, mas era pra ter vencido com muito mais facilidade. Não inspira confiança. Vamos ver domingo contra o Botafogo, tá? O Botafogo sem ser o principal jogador, o Flamengo, tô de olho. Não sei nem quem que eu vou rir mais na derrota no domingo, mas enfim. Se inscreve, deixa o like, esse aqui foi o resumão da rodada de número 3. Tamo junto, até a próxima, valeu.